Olá! Hoje é dia 10 de outubro de 2016 e você está ouvindo a 111ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. Caio, se eu tivesse aqui um botãozinho de efeitos especiais, eu soltaria um aplauso para você pelo 111º. A gente dá uma rateada, mas vai, né, cabeça? Vamos dizer que foi no take 2 que a gente conseguiu fazer isso, e não é padrão do Ainda Sem Nome refazer as coisas, mas esse merecia. Esse merecia porque é uma data bacana, é uma edição bacana, cheia de novidades, né, meu caro cabeça? É, cheia de novidades. Primeiro eu queria relatar a dilatação do tempo e espaço, que eu acho que os últimos 4 dias demoraram 6. Eu tô com a impressão que o meu dia hoje, pelo menos, está com 28 horas, mais ou menos, Caio. Isso é bom, cabeça, que indica que você está um rapaz muito produtivo. Ou que os dias estão demorando para passar, né? O dia não acaba de jeito nenhum, mas enfim. Que dia é o dia da marmota? Será que é hoje o dia da marmota, cara? Cara, o dia da marmota, põe a trilha incidental enquanto eu vou pesquisar sobre o dia da marmota aqui, Groundhog Day. O dia da marmota, não sei qual é o dia da marmota, Caio. Eu acho que é é uma época de inverno. 2 de fevereiro, é o dia 2 de fevereiro. Ah, então, aí. É o 2 de fevereiro. Nós estamos longe, cabeça. Estamos muito longe. Estamos bem longe. Mas é isso aí, edição 111, pós-ressaca eleitoral, mas todo dia é um 7-1 diferente. E no momento que a gente está gravando este episódio, o governo passa a PEC 241, que limita os gastos públicos, incluindo saúde e educação. Então, se a educação iria resolver algum problema nesse país, não será pelos próximos 20 anos, pelo menos a educação pública. Exatamente, pelo menos a educação pública, porque a gente já está entendendo que a história toda por trás dessas medidas é justamente sucatear o público para que seja viável a privatização. Exato. Bom, bater panela para isso aí, vamos seguir o jogo. Vamos seguir o jogo porque, afinal de contas, né, cabeça? As urnas falaram. As urnas falaram. Tá merda. Caio, vamos falar de coisa boa. Primeiro falando dos agradecimentos na edição 110, que foi do Narcélio e do Camponês, que deixaram seus comentários sobre o processo eleitoral brasileiro. A gente agradece muito. Você que está acompanhando esse episódio pela primeira vez, você pode ver todas as edições do Ainda Sem Nome em nosso site, que é o aindasemno.me. Lá tem o link para todos os episódios, para as redes sociais, para o iTunes e para o Stitcher, onde esses episódios repousam, e também o link para o RSS, que você pode colocar em qualquer outro leitor de RSS feed de podcast da sua escolha. Exatamente, esse é o espaço aindasemno.me, onde as coisas se reúnem. Então vai lá que você fica sabendo também das nossas mídias sociais, as plataformas sociais, e pode entrar em contato com a gente de diferentes formas, não é, cabeça? E agradecendo mais uma vez a participação do Narcélio e do Camponês, que estão no nosso supergrupo também. Exato, o supergrupo, te cortei, mas posso falar. É isso aí, manda ver. O supergrupo no Telegram é onde a discussão acontece antes, durante e depois dos episódios. Então a galera lá tá contribuindo com pautas, com leituras complementares, com diversas referências, e você pode acessar no aindasemno.me/supergrupo. Exatamente. Foi pelo supergrupo do Ainda Sem Nome que eu fiquei sabendo que hoje o Facebook seria bloqueado, mas acabou não sendo. Não foi, inclusive. Vai ser, não vai ser, não foi, não foi. E acabou fundo. Não, fundo, isso. E temos também, você pode fazer o review no iTunes, e a gente pede isso todo episódio, porque isso é importante, é um saco a gente pedir, é um saco você ter que ouvir isso todo dia, mas é uma coisa fundamental desta onda de podcast, que é você fazer o review no iTunes. E aí mais pessoas irão saber sobre este podcast. Cabeça, eu vou propor uma coisa aqui, on the fly, a respeito dos nossos reviews. Eu vou me inspirar num podcast que eu escuto sobre marketing de busca. E neste podcast, os apresentadores eles lançam a cada episódio um desafio. Se tiver 10 reviews, 10 opiniões ou 10 interações, eles não pedem review no próximo episódio. Então vamos ver se a gente faz isso, cabeça. Vamos ver se dá certo.
E se você quer saber qual é esse podcast, você deve entrar no nosso supergrupo, porque eu só vou falar qual é esse podcast lá. Muito bem. E temos a grande novidade do Ainda Sem Nome, celebrando essa edição 111, né, Kai? Essa edição 111 é uma edição cabalística que marca a estreia deste querido podcast que vos fala na categoria do crowdfunding, né, Cabeça? Exatamente. O Ainda Sem Nome, a partir de hoje, está lançando a sua campanha no Patreon. Isso aí, você pode ser um patrão do Ainda Sem Nome. Exato. O Patreon, você vai saber sobre a nossa campanha no patreon.com/ainda sem nome. E eu acho que é importante a gente contextualizar a diferença do Patreon para, por exemplo, um Kickstarter, que é a ferramenta de crowdfunding, a plataforma de crowdfunding mais conhecida, por assim dizer. A gente não quer, diferente de um Kickstarter, no Patreon a gente não quer uma grande quantia de uma vez só. Você tem que pensar no Patreon como se fosse uma jarrinha de gorjeta, um chapeuzinho na rua com um artista que está se apresentando, e você, se você gosta daquele trabalho, você deixa lá R$1, no caso $1, $3, enfim. A gente quer pequenas contribuições que vão nos ajudar a cumprir alguns objetivos que a gente propôs e estão lá descritos na nossa página no Patreon. Então, naturalmente, quanto mais você contribuir, mais coisas você vai ganhar, e num viés de comunidade, todo mundo sai ganhando se a gente conseguir cumprir nossos objetivos dentro do Patreon. Pois é, né, Cabeça? A gente já está fazendo o Ainda Sem Nome há alguns anos, a gente já está mostrando a que veio e acha que dá para fazer umas coisas mais bacanas, com mais tempo, com mais grana, envolvendo mais gente. E como a gente anda naquela de que trabalhar de graça não é a melhor coisa do mundo, para a gente contratar pessoas, a gente precisa de grana. E por isso o Patreon, né, gente? Então é para manter o podcast, para manter a nossa estrutura, né, o servidor, todos os custos que estão envolvidos na confecção, na produção, na execução e na distribuição do Ainda Sem Nome, e também agora podendo melhorar a produção com verba para a gente poder pagar a gente para editar melhor, fazer umas edições mais bacanas, fazer mais edições, ter conteúdo exclusivo e tal. Então eu recomendaria que vocês que gostam do Ainda Sem Nome, que curtem o Ainda Sem Nome, que recompensassem a produção com o seu apoio. E aí dá uma olhadinha lá no nosso amigo Patreon. E também a gente vai fazer um atalho no aindasemno.me/Patreon. Você vai também cair lá na página do Patreon para você poder pagar. E por que o Patreon e não o Padrim ou o Apoia-se, né, Cabeça? Porque o Patreon é meio que o de facto, assim, tá? A maior parte dos projetos, dos esforços nesse sentido, né, de pagamento por edição ou de pagamento mensal, eles estão no Patreon. E a plataforma que, enfim, se tornou o padrão. E estamos nela porque ela também é a maior internacional e etc. E achamos que assim pode ser muito bacana, né, Cabeça? É isso aí. Tem uma outra característica do Patreon, aliás, que eu imagino ser de todas essas plataformas, que são os criadores se apoiarem, né? E a gente está apoiando alguns programas, algumas iniciativas que a gente acha legais e que valem a pena receber nosso apoio. Isso, ao longo desses próximos dias vocês vão ver, desculpa Cabeça, mas os projetos que eu e o Cabeça apoiamos individualmente estarão sendo migrados para o Ainda Sem Nome apoiando esses projetos. Então vocês vão ver isso aí e pipocar uma rede de recomendações, de produções legais lá, bem bacana. Isso, se você tem alguma sugestão, algum projeto que está no Patreon e você acha que merece que a gente dê uma olhada e também, quem sabe, contribua, fala pra gente que a gente vai olhar com muito carinho para isso. Do mesmo jeito que eu espero que as pessoas olhem com muito carinho para essa iniciativa que é esse distinto podcast, Caio César. Isso aí, meu caro Felipe Man. Vamos juntos, como a FIF Domingos, juntos chegaremos lá. Isso. Feitas as formalidades, né, Caio? Feitas as formalidades, vamos ao nosso assunto, como prometido na semana passada.
Na semana passada a gente trataria desse assunto e acabou não tratando, né, Cabeça? A gente ia falar do inbound marketing e do fato do inbound marketing começar a cair na mesma caixinha do empreendedorismo de palco. Não deu tempo da gente falar na semana passada, também acho que já estava muito denso o assunto, ia ser um desvio brutal de tema e a gente resolveu guardar para essa semana. Então, Cabeça, esse é um assunto que nos é muito interessante no universo da comunicação digital, uma vez que o assunto ou a temática do inbound marketing nos últimos anos tomou de assalto a comunicação digital, né? Praticamente todo mundo trabalhando o inbound como uma forma de atrair, claro, né? O inbound, a premissa toda do inbound é atrair a pessoa para o site da empresa e ali você conseguir fazer a conversão. Alguns termos da comunicação às vezes me causam estranhamento, viu, Cabeça? Conversão deve ser um desses, por exemplo. Conversão, público-alvo, essas coisas às vezes me incomodam um pouco, sabe? E por isso que também eu entendo, embora não goste, das pessoas que não gostam quando a gente chama o usuário de usuário, né? Porque para muita gente o termo usuário é um termo pejorativo. Mas público-alvo, parece que você está atirando no cara, né? Parece que você é inimigo do cara. Na verdade é o seu público, é alvo. Sei lá, precisamos falar sobre Kevin. A pessoa anda com um alvo pendurado nas costas. Você imagina eu imaginei isso, assim, os caras andando com os alvinhos, assim, sabe? Tipo Target, assim, a loja lá dos Estados Unidos e tal. Mas o inbound marketing, infelizmente, ele tem sido vendido como a solução de todos os problemas, né, Caio? É uma coisa que pode ser muito interessante, embora não seja nova. É muito legal a gente contextualizar, e aí vale a pena, vocês que se interessam por esse assunto, que ouvem o Ainda Sem Nome, a ideia de inbound que está lá no livrinho dos dois sócios da HubSpot, é uma ideia desses dois camaradas, né, o nome inbound, e é justamente para vender o serviço dessa empresa como algo novo. Mas na verdade, se você for olhar o que é o inbound, não é necessariamente novo, está requentando uma coisa que já requentava. Então é tipo a marmita que você pegou de manhã para levar para o trabalho, ela já é a janta que você comeu no dia anterior. Então você vai comer a janta no almoço. E aí você não comeu tudo, e aí você deixa essa janta, um pouquinho dessa janta do dia anterior para comer na janta do outro dia. Então isso é o inbound marketing. Isso não necessariamente é ruim. É só para a gente entender que inbound não é a coisa assim, os caras, bolei um negócio super extraordinário da minha cabeça. Não. Inbound está requentando um conceito de marketing de permissão do Seth Godin, que é do começo dos anos 2000. Então está requentando uma coisa relativamente nova, que na verdade já é uma requentada de marketing one-to-one e o marketing de relacionamento e tudo que veio depois dessa história da emergência do relacionamento, que é do final dos anos 1970. Né? Então, e não há nada de errado nisso. O que há de errado é a gente achar que isso é inédito, que é novo e que é a última bolacha do pacote. Pode ser muito legal, mas não é uma coisa que os dois sócios da HubSpot tiraram da cartola e falaram, inventamos isso. Não, é que agora a gente tem um monte de aparatos tecnológicos, por exemplo, a brincadeira do conteúdo, que na versão do Seth Godin lá, era muito baseada em newsletter apenas. Né? Você conversar com o usuário por meio de newsletter e tentar vender mais para ele. A onda aqui é também você mandar e-mail, mas você tem o braço do conteúdo que vem num blog, vem num canal de YouTube, que podem ser muito relevantes. Então entenda aí, audiência, eu não estou aqui lenhando marketing, inbound marketing, marketing de conteúdo. São iniciativas muito interessantes, embora talvez na semana que vem a gente converse sobre isso, não necessariamente seja a coisa mais adequada do mundo a gente ficar rotulando marketing de conteúdo, inbound marketing, marketing de não sei o que, marketing de não sei o que lá. Marketing é marketing, mas isso é um papo para a semana que vem, talvez. Voltando à onda do inbound, uma coisa que satura muito, inclusive nesse texto aí da Tracto,
que é justamente uma empresa de marketing de conteúdo, né? Que é a exacerbação do uso das técnicas mais básicas de inbound. Então, voltamos àquela máxima, né, cabeça? Não é o Raul Seixas que é chato. Quem é chato é o fã do Raul Seixas. Não é necessariamente o Legião Urbana que é chato. Chato é o cara que só gosta de Pais e Filhos. Então, por outro lado, Los Hermanos é chato. O primeiro disco é bom, Caio. Nossa, cara, eu dei 3 chances, não rolou, não me pegou. Nossa, o primeiro disco eu acho maravilhoso. O resto depois eu posso dizer, por exemplo, que eu não gostei dos outros, igual eu gostei do primeiro, e aí eu posso dizer que eu curtia Los Hermanos antes de ser modinha, saca? Mas não me ganhou, não. Sabe? Eu prefiro Raulzito e os Panteras. Eu entendi. Mas, enfim, não estou aqui dizendo que o inbound é ruim. Eu estou aqui mostrando que talvez essa ideia de tudo ser baseado num e-book de 20 páginas com informações muito superficiais, isso, além de não proporcionar aquele engajamento, aquela resposta, aquela interação bacana com o seu consumidor, isso acaba te queimando o filme, né? Porque você está oferecendo esse e-book em troca de um e-mail e depois você entra numa onda de automação e começa a mandar e-mail para a pessoa sem observar outras interações dessa pessoa, sem observar outras ações, outras buscas, e isso pode ser muito ruim, né? Então essa redução dessas estratégias de construção de relacionamento à entrega de um e-book de 20 páginas pela madrugada, acho que a gente pode fazer melhor do que isso, né? Então eu tenho visto que empresas têm sofrido com essa onda de inbound. E uma coisa bem legal, cabeça, que eu já cantei a pedra aqui em alguns outros episódios, aquele livro chamado Disrupted, que é muito interessante, em que o autor ele fala da própria HubSpot não conseguir converter todos os seus prospects, né, em clientes por meio de estratégias de inbound. Eles têm que ter um telemarketing ativo para ficar ligando e tentando vender os serviços da HubSpot. Então, o que mostra que do jeito que eles falam que funciona, não necessariamente funciona. Tá? Então pode aparecer um caso ou outro e isso é bem interessante, mas isso não constrói uma regra, não constrói um jeito de você falar assim, então marketing na internet é sinônimo de inbound. Não, de forma alguma, tem um monte de outros jeitos, né, cabeça? O inbound marketing, eu acho que é importante dizer assim, como toda estratégia, ele é um braço de uma estratégia de marketing digital no geral, entendeu? Você vai precisar de algumas soluções, nem todas vão ser as ideais para o seu negócio, mas talvez o inbound marketing seja uma delas, mas ele sozinho não vai resolver seu problema. Que eu acho que é o primeiro ponto. O outro ponto ele vai gerar uma série de interações com a sua marca, com o seu site, que seja, e isso vão gerar dados que aí cabe você também analisar e talvez saber, ok, vou ter que é só isso que funciona, ou vou ter que diluir meu esforço em outras frentes, ou o que eu vou fazer com esses dados. E não é só ficar empurrando coisa pro cara, porque você está tentando construir a sua marca e você vai acabar destruindo a sua marca sendo um cara chato, né? Aquele cara, o vendedor chato, ele só mudou de mídia e de espectro, mas ele vai continuar sendo chato. Pois é, e é uma coisa assim, você falou do vendedor chato, eu me lembrei daquelas empresas que só pegaram o meu e-mail porque eu manifestei interesse num e-book de 20 páginas sobre determinado assunto e agora a empresa acha que me conhece e que sabe exatamente qual é a minha demanda. E isso você não consegue com uma interação, por mais que você coloque lá um questionáriozinho perguntando os interesses. Você vai descobrir isso ao longo das interações, de uma sequência de interações. Então, não existe resposta rápida, não existe um jeito imediato de você garantir que esse cara que tem só o interesse, ele se converta num comprador muito rapidamente. Então é bem complexa a situação, não é para dificultar o processo, aqui a onda não é essa, aqui é só para a gente
baixar um pouquinho a bola e entender que as expectativas elas devem ser adequadas à entrega que essas ações de inbound elas conseguem proporcionar. Então não dá para você achar que só porque você começou a publicar, e quando eu falo você começou a publicar, eu estou falando de uma ação de 10 meses, de 1 ano. Então você está lá 1 ano publicando no blog e tudo mais, e você consegue mostrar a que você veio. Mas daí ao cara te fornecer o e-mail dele e você conseguir converter o cara rapidamente, não funciona. Não é assim, as coisas, infelizmente, né, seria muito legal se fossem, porque ia ser relativamente fácil, mas na maior parte das vezes não é assim que funciona. E além do mais, né, Cabeça, a gente já começou, a gente, quando eu falo a gente, ser humano, começou a desenvolver a cegueira para as modais de e-mail. Aí você pode me falar assim, não, Caio, mas a modal de e-mail ela é muito boa, muita gente coloca o e-mail lá. Ok, mas qual é a proporção das conversões dessa quantidade de e-mail que você pegou? E qual que é também o incômodo que você proporciona ao usuário quando você faz isso? Né? Às vezes você clica num link de Facebook ou num link de Twitter que alguém recomendou uma leitura para você, e aí você leu a manchete, vai começar a ler o primeiro parágrafo, você é interrompido por uma modal te pedindo um e-mail. Assim, cara, mas espera aí, eu nem sei qual é a da sua empresa, eu nem sei qual é a do seu site, você já está me pedindo um e-mail, espera pelo menos eu chegar no final do texto, espera, calma, né? Mas é uma coisa, uma forçação de barra contínua a onda do inbound. Então acho que a gente precisamos conversar sobre inbound. E nesse comportamento que você citou agora, cara, ainda tem uma coisa interessante, assim, eu fiquei lembrando da minha caixa de e-mails. A gente tem falado ultimamente que as newsletters voltaram e quando a gente dizia que o e-mail estava morrendo, vem as newsletters, voltam e aí dá uma sobrevida para um velho meio de comunicação das interwebs. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, eu assino algumas e eu leio as que eu definitivamente quis assinar. O resto... que só lota a minha caixa, eu deleto sem ver, é coisa que eu talvez tenha caído nisso, tipo, começou a ler meu artigo, espera aí, me dá seu e-mail que você vai ter coisas super legais lá. E não leio, sabe assim, fica enchendo a minha caixa, me dando trabalho, eu tô ferrando a estatística do cara porque eu sou um que tô recebendo e não tô convertendo, porque fica nessa encheção de saco de querer te empurrar conteúdo toda hora sem você necessariamente querer esse conteúdo. Pois é, Cabeça, e uma coisa que tem muita relação com isso é que esse conteúdo ele custa um dinheiro para ser feito. E está sendo feito um conteúdo para venda, não um conteúdo para mostrar a que você veio. E isso pode ser a diferença entre uma estratégia de conteúdo bacana e uma estratégia de conteúdo meia boca. Uma estratégia de conteúdo bacana sabe aquela coisa do Zen, de não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim que as borboletas virão? Uhum. Isso vale pra gente aqui na comunicação digital e a premissa do conteúdo é muito essa. E você ficar forçado e forçando a barra em construir conteúdos para a venda pode não ser a melhor coisa. Você, por outro lado, construir conteúdos, não conteúdo institucional, mas é conteúdo que mostra a que você veio, que mostra o tanto que você é bom. Aí realmente você se despir do humble brag, você vai falar, eu sou bom mesmo, olha aqui o que eu faço e isso é bom pra caramba, né? Então esse tipo de ação costuma ser valorizado por quem está em busca de consumir algum produto, qualquer que seja ele, né? Quer consumir de alguém que você enxergue que vale a pena consumir. Então ficar só fazendo texto para vender voltamos ao tempo da interrupção lá para falar do nosso amigo Seth Godin. Então, gente, segurem a onda com o nosso amigo MKT de conteúdo e o Inbound MKT, né? O segredo do sucesso, segundo o Anônimo, é segurar a onda, né, cara? A gente vem dizendo isso há muito tempo. Exatamente. Isso se traduz em muitas coisas na sua vida, querido aprendiz que está aí nos ouvindo. Isso se traduz, por exemplo, no rodízio de pizza. Quando você chega no 17º pedaço
e você começa a considerar não comer a borda, porque fortes são aqueles que chegaram ao 17º pedaço comendo a borda. A borda é pizza. Então eu jamais cheguei no 17º pedaço. Pois é. Com borda. Não, então sem aí, borda cabeça. já. Pois é, a borda é pizza. Então, se você está chegando ao 17º pedaço, mas há um cemitério de bordas na sua mesa, você está pegando atalhos. Entendeu? Você está como o Caio nadando com o pé de pato. Nadar com o pé de pato, tudo bem, você consegue. Mas nadar sem o pé de pato é que é o verdadeiro desafio. Então, quando você está lá no 17º pedaço e aí você considera a criação de um cemitério de bordas, este é o momento sábio, que é o momento que fala, eu devo segurar a onda, eu devo parar. Esse é o momento de parar, pedir uma água gaseificada e encerrar a noite. Né? Pense então em segurar a onda no rodízio de pizza, no cemitério de bordas e também com as suas iniciativas de marketing digital, né, Caio? É isso aí, essa é a ideia de segurar a onda na produção de um conteúdo que só está querendo vender e não está querendo mostrar a que você veio e mostrar como você é bom de serviço. Isso é a onda. É isso aí. Você que tem opiniões sobre cemitério de bordas, sobre marketing digital, sobre rodízio de pizza, que eu acho que já foi um nicho de mercado e agora não é mais, você pode participar através do aindasemno.me e também do nosso supergrupo no Telegram, aindasemno.me/supergrupo, que a gente vai discutir isso e várias coisas lá. Isso aí. E os Patreons do Ainda Sem Nome, eu tenho certeza que são pessoas que não comem a borda da pizza. São somente pessoas bacanas, legais e que por isso são os Patreons do Ainda Sem Nome. Os Patrons, inclusive, uma das recompensas é que você pode participar do Ainda Sem Nome com a gente e sugerir pautas. Então, quem sabe a próxima pauta do Ainda Sem Nome envolve bordas de pizza, Caio? Isso aí. Quem sabe a próxima pauta do Ainda Sem Nome vai ser sugerida por você, que está aí agora com o seu dedinho coçando para clicar no link do Patreon e nos doar uma grana para fazer o Ainda Sem Nome ainda melhor. Então, você vai sugerir a pauta. Olha que bacana, eu estou conversando com você. Esse é um conceito muito legal, não é? Então, você que está ouvindo isso aí agora, que está coçando o dedinho para clicar no botão do Patreon, clique, vá. Entenda que o Caio é aquela voz na sua cabeça nesse momento que está falando, clique. Você deve fazer isso. Essa é a atitude a tomar neste momento. Muito bem. Indo para o segundo assunto então, Caio, a gente estava falando de inbound marketing, agora a gente pode falar de branding nas redes sociais. Cara, esse é um texto muito legal, eu não queria deixar de falar dele, porque na semana passada eu comentei desse texto em sala de aula, na graduação, e esse episódio de hoje é um spoiler para quem é assinante do Ainda Sem Nome e é meu aluno na especialização. Eu vou comentar desse texto nas aulas da semana que vem. E é um texto muito bacana que ele mostra estratégias que não funcionaram e estratégias que funcionaram de branding, de construção de marca em plataformas sociais. E ele faz um resgate de algumas coisas muito bacanas, cabeça, de umas iniciativas bem legais que mostram que dá para a gente fazer ações de comunicação em plataformas sociais, em mídias sociais, sem ser uma pref engraçadalha. O que eu acho que é, assim, claro, é chover no molhado, mas muita gente, da mesma forma que cai no conto do inbound, cai no conto da prefeitura engraçadalha e aí acha que toda a marca tem que ser engraçadalha para ser bacana e para ter sucesso nas plataformas sociais, e não necessariamente, né? É muito engraçado quando você vê assim que o cara ele cria uma campanha e já fala assim, quero que isso seja viral, ou isso tem que virar um meme, etc e tal, que já é fundamentalmente errado sobre a criação e a razão de ser daquela campanha. E aí você vê, por exemplo, você pode comparar com prefeituras engraçadalhas com, sei lá, marcas feitas, a gente estava falando antes de começar a gravar, a GoPro, que construiu um brand inteiro em cima das pessoas usando o seu produto e virou um sinônimo de estilo de vida e afins
somente com aquilo ali e isso se permeou nas redes sociais, né? Uma coisa muito bacana que você, ouvinte, acabou de ouvir o Cabeça falar é essa postura de... Não quer dizer aqui que a gente está falando, gente, que as marcas não podem ser engraçadas. Elas podem, sempre que couber, sempre que o contexto permitir. Agora, adotar isso como o mote da sua comunicação não necessariamente é a melhor das coisas, tá? O mais legal é você adequar a sua comunicação às características do seu público. E é isso que está falando essa segunda referência, cujo link você só vê no nosso site, e a discussão expandida disso você vai ver no nosso supergrupo, que é um texto da HBR que fala de branding nas mídias sociais. E uma coisa bem legal que ele fala é que algumas iniciativas muito legais de branded content, né, não vingaram, não necessariamente por causa da falta de qualidade ou da falta de adesão do público, mas sim porque estavam no momento errado, porque o branded content pode ser muito interessante, especialmente se ele falar direitinho a língua do público. E aí uns exemplos mais recentes e contemporâneos mostram marcas que adotam uma postura engraçada, surpreendente, bem interessante e ousada, e que se encaixa perfeitamente com a cultura do seu público. E aí a comunicação da empresa, ela se mistura com a comunicação do público, porque a empresa captou essencialmente ali o cerne, o núcleo do comportamento de quem ela atende. E isso é o ponto mais legal. E aí está traduzido na GoPro. Não dá para traduzir em outras empresas com tanta facilidade quanto, por exemplo, na GoPro, Red Bull. Dá para você ver direitinho a comunicação da empresa sendo muito parecida com a comunicação da comunidade que consome os produtos da empresa, né, Cabeça? É uma coisa que eu pensei aqui, quando você falou disso, eu estava vendo, outro dia eu estava num preload qualquer aí, apareceu um filme da Heineken com o Benício Del Toro, se eu não me engano. E eu fiquei vendo como que o posicionamento da marca e a linguagem é muito mais elegante do que engraçada, assim, ela tem uma ironia, uma acidez que você não vê, por exemplo, nas marcas de cerveja no Brasil, que ainda apelam para aqueles clichês de mulher, de verão e etc e tal. Uhum. E assim, se a Skol tentasse fazer isso, eu fico imaginando assim, o bebedor de Skol e o bebedor de Itaipava não é o mesmo bebedor de Heineken, sabe? Então você vê que isso é expandido para qualquer segmento que a gente, porventura, fale aqui. Pois é, né, Cabeça? Mas há bebedores de Heineken no Brasil, tanto que você é um exemplo, né? Não, sim, mas eu não sou o cara que compra cerveja porque a propaganda tem uma mulher de biquíni vestindo, me oferecendo a cerveja, entendeu? Isso, pra mim, não cola. Esse é o ponto que eu tô dizendo. Eu acho que as tecnologias, elas proporcionam pra gente meios da gente conhecer as pessoas que vão facilitar o encontro desses comportamentos que os seus públicos têm. E isso é muito importante. E aí, voltando até ao assunto do texto anterior e também falando da necessidade da gente prestar atenção nisso para construir marcas ou para consolidar imagem de marca, é a gente conhecer o público, saber das características do público. E aí, muito que se lê sobre a onda de se fazer persona em marketing chateia, porque são personas construídas sem que o pesquisador se levante da cadeira, e a gente não constrói persona fazendo survey com formuláriozinho do Google. A gente constrói persona indo a campo, gente. A gente tem que ir, olhar as pessoas, conversar com elas, porque o que você vê manifestado na tela do computador é só uma fração do que é o ser humano. Então, se você quer efetivamente conhecer o seu público, você tem que ir até o público, conversar e bater um papo com ele, né? Sem isso, a gente vai ter só aquela famosa
presunção que é o que já habitava os departamentos de comunicação e as agências de publicidade desde a época, sei lá, pré-mensalão, né, cara? Então é aquela publicidade mais falcatrua, assim. Não, a onda não é essa, né, cara? Você achar que você conhece o seu consumidor. A gente tem que ir lá e conhecer de verdade o consumidor. Aí você começa a ver os meandrinhos, as brincadeiras de linguagem, as piadinhas internas dos grupos, e aí que você vai conseguir utilizar isso, algum joguetezinho, alguma coisa que vai fazer esse público sacar, não, ele me conhece de verdade, né? E não é só olhando a publicação de grupo de Facebook. Tá? Isso pode te dar uma boa ideia, mas não dá o todo. O todo você tem conversando com as pessoas. Ou então, Caio, tem um outro ponto aí que eu acho que vale a gente dizer, que é o seguinte. Eu sempre vou fazer essa analogia, se eu já fiz antes aqui, desculpa, eu vou fazer de novo. Em 2012 eu estava no Intercom, eu acho, aqui em São Paulo, e aí alguém falou que hoje, dentro das agências e dos departamentos de comunicação e marketing, você não quer mais aquela referência Mad Men, sabe? A publicidade dos anos 50, que você sentava com um copo de uísque, fazia o network e aí você vendia as coisas. Hoje você quer o math man, você quer o cara de número, o cara que trata dado para te dar um resultado plausível e tangível. Uhum. E isso é uma vantagem que a comunicação digital tem, que você consegue de fato mensurar as coisas que você está vendo, se não 100%, impossível ser 100%, mas no nível de precisão absurdamente maior do que você teria se você tivesse medindo alcance num jornal em 1960, sabe? Uhum. Então, assim, é um ponto interessante para saber que mesmo dentro dos departamentos de comunicação e marketing, você vai ter que abrir espaço para pessoas que não são necessariamente formadas em comunicação, em jornalismo, em publicidade e tal. Você vai começar a ter gente que, ok, pode ter fazendo uma analogia com o BLPS aqui, pode ter um major em comunicação, mas vai ter que ter um minor em ciência da informação, ciência da computação, não sei, assim, gostar de números e trabalhar com grandes volumes de dados também vai ser, é um jeito interessantíssimo de você ter um retrato, pelo menos mais ou menos fidedigno de quem é seu público, e aí você pode começar a comunicar com ele. Isso que o Cabeça está falando é muito bacana e mostra um caminho a seguir e possibilidades de ação. Mas como já diria o nosso amigo Alan Cooper, né, o cara que inventou o conceito de persona para a gente, a solução não está única e exclusivamente nos números. Os números vão dizer muito para a gente, mas eles vão dizer um pedaço da história. E também, gente, o que eu falei anteriormente não quer dizer que eu estou desqualificando métodos de investigação e de descoberta como a netnografia. A netnografia é muito legal, é bem interessante, mas tem limitações. Nada vai ser como você juntar diferentes abordagens e abordagens que incluam você levantar a bunda da cadeira e ir até onde as pessoas estão e conversar com elas e descobrir quais são as suas características e as suas necessidades, os seus problemas. Isso não necessariamente vai aparecer na netnografia, isso não necessariamente vai aparecer num formulário ou no seu Google Analytics. Mas, Cabeça, para isso existe a semana que vem. O nosso texto da semana que vem, o para casa, fica então aí para a gente discutir essa questão dos números aí na comunicação, né, cara? Exatamente. Você que acompanhou a discussão até agora, pode falar seus números e... Nossa, que horrível essa. Pode falar naturalmente sua opinião sobre o assunto no nosso site, o aindasemdó.me, e também no nosso supergrupo no Telegram, que é o aindasemdó.me/supergrupo. Isso aí. Meu caro Cabeça, quem sabe faz ao vivo. A gente tá aqui, né, on the fly. O negócio tá legal, cara. On the fly, totalmente aqui. Tá a gente foi a primeira vez desde a edição número 1 que a gente teve que regravar a abertura, mas aí foi um motivo especial, né, cara? Poxa, demorou então 111 episódios para que eu
desse uma engasgada no começo. Porque quando eu vi o número, eu falei, caramba, esse é o número. E aí a gente parou tudo, bolou o Patreon e regravou. Agora, vale a pena você ouvir, né, a primeira edição do Ainda Sem Nome, dada, lógico, a falta de experiência deste que vos fala na produção de podcast, mas o engasgo inicial do nosso episódio de estreia aqui neste site. Não, foi muito bacana, cabeça. Eu acho que vale aí como é que chama? Aquele quadro, memória, né? Vamos lá no Faustão, ele vai tocar aí o nosso áudio. Exatamente, cara. Vamos ver isso aí e rir de montão com isso. Isso aí. Estamos aí desde 2011? 2011, aprontando altas confusões. Exatamente. E agora com a sua ajuda, meu caro ouvinte, que vai, a essa altura do campeonato, eu tenho certeza que você já apertou o botão do Patreon e já começou a ser um patrão do Ainda Sem Nome. Contamos com você, é sério mesmo isso, pessoal, porque aí o Ainda Sem Nome vai continuar sendo o melhor podcast sobre comunicação digital do Brasil, modéstia à parte, e com a sua ajuda ele vai ser uma verdadeira aula a cada semana. Todos nós aprenderemos muito e vai ser muito bacana, com muito humor, não é, meu caro? Exatamente, quem sabe faz ao vivo, e a gente agradece a sua paciência, a sua audiência, né, cara? Vamos colocar uma recompensa lá, cabeça, de contratar o Trajano. Já que ele não tá mais na ESPN, vamos botar lá, se a gente chegar no número X, a gente contrata o Trajano, pro Trajano só tá existindo Ainda Sem Nome. Porque ele é um cara que se posicionou e por isso ele precisa existir aqui. Exato, a gente... Ajude-nos a contratar o Trajano, você que está ouvindo Ainda Sem Nome. Isso aí. Caio, até lá a gente fica você e eu e com certeza isso. E a certeza de fazer o que a gente consegue fazer de melhor aqui, né? É isso aí, meu caro. Vamos seguindo até a próxima semana e aguardo os comentários de todos. É isso aí, valeu, galera. Um abraço, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.